Olá pessoal do YouTube, daqui é o vosso professor Hermenegildo Lourenço, sejam bem-vindos ao meu canal e antes de tudo, põe um like aí nos nossos vídeos, inscreva-te no canal, é muito importante, pois assim ficarás a par de todas as novidades que vão estar aqui no nosso canal, ativando então o nosso sininho. Bem, estamos aqui para mais uma videoaula. Felizmente descobrimos uma nova forma de fazermos as nossas videoaulas. Quer dizer que as nossas videoaulas a partir de agora normalmente vão ser mais em slides, mas no entanto aquelas videoaulas que exigem exercícios muito complexos, passaremos a fazer as videoaulas a partir então de a manual mesmo, a manuscrito. Mas, no entanto, aqui estamos em presença de uma aula, né? Só que essa aula vai ser o início de uma playlist que vamos chamar de didática da matemática. Pois é necessário também que eu sei que a maioria dos meus seguidores ou dos meus inscritos são pessoas que entendem da matemática ou pessoas que estão a fazer formação de professores. Então, para quem está a fazer formação de professor, este é uma dica. Esta playlist que vamos fazer vai ser um guia então para fazermos então acontecer aquilo que é a didática da matemática. Então, temos aqui esta aula, né, um plano de aula. Temos aí a escola, Instituto Médio Politécnico de Cambambedondo, né? Temos a escola, que é o Instituto Médio Politécnico de Cambambedondo. Temos o nome do professor Hermenegildo Lourenço, temos disciplina, matemática e temos o nosso tema, né? Nosso tema que é funções reais de variáveis reais. Já o nosso subtema, vamos falar do estudo de sinal das funções quadráticas. Estudo de sinal das funções quadráticas. Esta aula é de tratamento de nova matéria, pois tem duração de 45 minutos e é uma aula da 11ª classe, então devemos ter em conta isto aí. Turma, pode ser turma A, B, qualquer a turma, dependente da turma em que você vai lecionar. No entanto, data, aqui temos a data do dia 6 de 7, que é a data em que eu apresentei essa aula. Para já reiterar que esta aula foi uma apresentação minha lá na faculdade, uma das apresentações lá na faculdade minha, e graças a Deus correu tudo bem e tive uma nota positiva. Então, objetivo do trabalho, todo objetivo da aula, toda aula tem que ter um objetivo, né? Deve ter um objetivo. Aqui praticamente vamos ensinar como é que pode ser estruturada uma aula. E, no entanto, temos que ter objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral tem que ter relação com o nosso tema, que é funções reais de variáveis reais. Então, o nosso objetivo geral é compreender as noções de funções reais de variáveis reais. Então, esse é o nosso tema, é o nosso objetivo geral, que tem a ver com o tema. E já os objetivos específicos tem que ter a ver com o subtema. Ou seja, tem que ter a ver com a habilidade que vai se desenvolver durante a aula. A habilidade quem vai desenvolver é o aluno. No entanto, nesta aula decidi, normalmente os objetivos, a habilidade que se desenvolve numa aula da matemática é simplesmente uma. E nesse caso é necessário elaborar simplesmente um único objetivo. Mas, no entanto, devemos saber que a nível dos objetivos temos os objetivos que têm a ver com saber, saber fazer e saber ser e estar. Mas normalmente numa aula desenvolve mais o caráter instrutivo ou então as habilidades. Sendo assim, então,
eu elaborei dois objetivos no sentido do saber e no sentido do saber fazer, ou seja, no cognitivo e no psicomotor. No entanto, no objetivo específico, no saber, elaborei que os alunos vão identificar as características gerais do estudo dos sinais das funções quadráticas. Já no objetivo específico, o segundo objetivo específico, para além de identificar, então, eles vão aplicar o estudo dos sinais das funções quadráticas. Então, aqui temos a seguir, que é a outra fase. Estamos aqui na fase em que temos aqui, aquele foi o nosso cabeçalho, e aqui temos a nossa estruturação do plano de aula. Então, aqui devemos ter em conta as atividades, os objetivos, as fases didáticas, o conteúdo, as funções didáticas, as estruturas metodológicas, ou então os métodos, meios e instrumentos de avaliação. Então, para o tempo, né, na introdução, decidi dar de 5 a 7 minutos. A introdução normalmente há pessoas que apoiam que deve ter um horário estipulado, simplesmente 5 minutos. Só que a aula é dinâmica, não é estática, então nem sempre vais conseguir alcançar ou exatamente consumir os 5 minutos, ou pode exceder os 5 minutos. Por isso aqui decidi de 5 a 7 minutos. Então, já as funções didáticas, temos aqui na introdução o ANIPE, que significa asseguramento do nível de partida, e temos a motivação e temos OPO. OPO que nesse caso, OPO é o anúncio dos objetivos, nesse caso tem a ver com os objetivos, o OPO. Ok, conteúdo. Conteúdo está anexo, depois vamos ver o conteúdo. Pode pôr anexo aqui na nossa grelha. Método. Na introdução decidi simplesmente utilizar o método socrático, pois é um método que me possibilita perguntar aos alunos e os alunos darem respostas de certas questões que têm a ver com quer a aula anterior, quer a aula subsequente. Então, nas estruturas metodológicas ou atividades do professor e aluno, normalmente são as atividades que o professor vai fazer, que é entrar na sala de aula, sadar, inspecionar, fazer chamada e fazer a correção da tarefa. No entanto, os alunos simplesmente participam ativamente. Os meios de ensino, na introdução para esta aula sobre funções, estudo do sinal das funções quadráticas, os métodos de ensino usados, que normalmente vou usar na introdução, depende, né, de você que está a elaborar a vossa aula, depende do meio de ensino. Então aqui utilizei giz, quadro, apagador e livro de ponto. No entanto, instrumentos de avaliação. Normalmente, na introdução, a avaliação é mais diagnóstica, mas, no entanto, essas perguntas são simplesmente perguntas orais ou escritas. Então, os instrumentos vão ser perguntas orais ou escritas. Já a seguir, no desenvolvimento, eu dei de 25 a 30 minutos. O desenvolvimento é a parte mais importante. Temos aí a função didática, que é tratamento da nova matéria, e conteúdo em anexo. Os métodos utilizados são expositivo e ilustrativo. Esse expositivo ilustrativo é no sentido de que eu vou apresentar um cartaz. Depois vamos ver aí nos meios de ensino que normalmente vou apresentar aí um cartaz. Então, tratamento da nova matéria. Os métodos expositivo, ilustrativo, comparativo, observação e elaboração conjunta. Esses são os métodos que vou usar para o desenvolvimento. O comparativo, porque iremos comparar gráficos nessa tipo de aula. Ilustrativo, porque irei ilustrar cartazes. E elaboração conjunta, que nesse caso, observação, né? Também os alunos irão observar os cartazes. Então é um método também aplicável. E a elaboração conjunta aqui também
é um método aplicável, pois haverá uma conversação. E para o professor vai escrever explicando os quadros, vai explicar a matéria e os alunos vão participar ativamente. Os meios, já disse, giz, apagador, o quadro, manual, régua, esquadro e então cartazes. Ao instrumento de avaliação, orais e escrita novamente. Já na consolidação eu decidi utilizar então de 7 a 10 minutos e na consolidação vai se fazer então, na conclusão vai se fazer então a consolidação e as perguntas de controle. Tarefa, nesse caso o conteúdo da consolidação também é anexo. Já aqui no trabalho, o método utilizado na consolidação, preferi utilizar o trabalho independente e o socrático, pois também irei perguntar para que os alunos respondam. Então, aqui o professor vai escrever, aqui a atividade do aluno do professor, e os meios de ensino são os mesmos, giz, quadro, apagador, régua, cartazes e etc. Perguntas orais e escrita, então é nossos instrumentos de avaliação. Da introdução, então, é aconselhável então que o professor, antes de introduzir a aula, faça algumas perguntas de recordação da aula anterior. Nesse caso, o professor vai perguntar aos estudantes. Desculpem. Nesse caso, o professor vai perguntar aos estudantes. O que falamos na aula anterior? Os estudantes vão responder. Na aula anterior, falamos sobre o estudo do sinal das funções do primeiro grau. Foi a aula anterior. Alguém pode definir o que é uma função linear? Isso é um aconselhamento. Isso é o que eu posso fazer na aula. O professor pode ser dinâmico e elaborar outras perguntas que sejam daquilo que é o teu parecer ou mais criativo. Mas, no entanto, essas são as perguntas que eu elaborei e que achei melhor, então, por aqui nesta aula. Os alunos, então, vão responder uma função do primeiro grau, uma relação entre grandezas x e y, e sua lei de deformação tem como equação característica y igual a x mais b, y igual a x mais b, onde a e b pertencem aos números reais. Ok? Temos aqui. Ok? Ok? Onde a e b pertencem aos números reais. Muito bem. O professor então vai dizer muito bem. Ficou tarefa? Os estudantes vão responder sim, professor. Muito bem, um voluntário para resolver então a tarefa. E assim um voluntário vai resolver a tarefa. A primeira questão da tarefa é a seguinte. De que depende o sinal de uma função linear? Eles vão responder claramente, pois já tem a ver com a aula anterior. Esse está a usar o método socrático. O sinal de uma função linear depende do coeficiente angular, ou então monotonia, e de sua raiz. Na segunda pergunta, o que acontece com o sinal quando A é maior que zero e quando A é menor que zero? Justifique graficamente. Para os inscritos do meu canal, essa aula é simplesmente para quem já é professor ou para quem está a fazer formação de professor. Então, para vocês que ainda não estão familiarizados com uma aula ou como dar uma aula, aconselho-vos a irem ver, podem ver esse vídeo, mas no entanto é melhor que possam ver outros vídeos que estão aqui no nosso canal, pois aí vocês vão aprender coisas melhores. Então, no entanto, temos aqui a segunda pergunta, o que acontece com os sinais quando A é maior que zero e quando A é menor que zero? Justifique graficamente. Sabemos bem que quando A é maior que zero numa função de primeiro grau, a função é crescente. Se x for maior que zero, ela possui
contradomínio positivo. Se x é maior que zero, ela possui contradomínio positivo. E se x é menor que zero, né, ela possui contradomínio negativo. Ela possui contradomínio negativo. Se a é menor que zero, claramente a função é decrescente. Para x maior que zero, se a raiz da função for maior que zero, ela possui contradomínio negativo, é o contrário. E se a raiz da função for menor que zero, ela possui contradomínios positivos. Então, vamos aqui à representação gráfica, né? Porque aí justifica graficamente. Aqui temos o primeiro caso em que é maior que zero, né? Em que é maior que zero. Vamos ver que a reta inclinada é oblíqua à direita. Então, sendo ela oblíqua à direita, ela vai possuir valores positivos. Aqui temos os valores do zero, o nosso x, zero. Ok, aqui também temos o nosso x. Ok, está aparecendo y. Aqui também temos o nosso x, ou seja, o nosso zero da função. Ok, e aqui também temos o nosso x, onde está o nosso zero da função. Do x até para cima são valores maiores que zero, ou seja, maiores que o zero da função. Então, nesse caso, vai possuir valor. Quando é maior que zero, vai possuir valores positivos. E quando é menor que zero, vai possuir valores negativos. O contrário, no segundo caso, quando o x vai para cima, ou seja, quando o x vai para a esquerda, ela vai ser positiva, e quando o x vai para a direita, ela vai ser negativa. Ou seja, para todo x em que ele vai ser maior que zero, ela vai ser negativa. Já para todo x em que ela vai ser menor que zero, ela vai ser positiva. É o contrário. Então, na motivação, eu decidi de relacionar a minha motivação com a aula anterior. Então, o professor vai dizer, no tema de hoje, o tema de hoje tem relação com a aula anterior. Simplesmente vamos aumentar um grau. Nesse caso, estou aqui a fazer a descoberta do tema. A partir de que eu disse, tem noção do que iremos falar? Nesse caso, relacionei a aula anterior com a nossa motivação. Dado que na aula anterior falamos sobre estudo do sinal das funções lineares ou do primeiro grau, e eu disse que vamos aumentar simplesmente um grau, então os alunos já vão identificar que vamos falar então do estudo dos sinais das funções do segundo grau, pois saímos do primeiro, agora vamos para o segundo grau. Ou então do segundo grau, também chamadas quadráticas. Então, hoje vamos estudar os sinais das funções do segundo grau ou quadrático, onde vamos identificar, aqui já estou a fazer o OPEL, onde vamos identificar as suas características gerais, monotonia e zeros, de acordo com as suas transformações. Esse é um dos objetivos da aula. Já no desenvolvimento, o professor então vai expor o cartaz, né? O cartaz depois vamos ilustrar, e depois de expor então o cartaz, os alunos vão observar, vão dar suas opiniões e vai explicar então a matéria, e os alunos vão então prestar atenção e participar ativamente. Ok, continuando então, vamos ver que no primeiro caso, em que a discriminante é maior que zero, veremos que se A, temos 4 particularidades. Se A for maior que zero, então vamos ter o contradomínio positivo em dados casos. Quando x em 1, que é um dos zeros da função, for menor que x, um x qualquer, e x2, que é um dos zeros da função, for maior que x, um x também qualquer. Isso indica que só vai possuir valores positivos quando ele tiver aqui à esquerda e aqui à direita. Aqui e aqui. Aqui temos valores positivos. Ok. Já
Já, né? Já valores negativos, ela vai possuir valor negativo no meio. Aqui no meio vamos ter valores negativos. Isso quer dizer que aqui vamos ter valores positivos. À esquerda e à direita vamos ter valores positivos. E no intermédio ou no meio vamos ter valores negativos. Nesse caso, quando A é maior que zero, com cavidade virada para cima, sabemos bem, e vamos obter valores positivos à direita e à esquerda, e no meio valores negativos. Quando A é maior que zero, vamos possuir essas duas características. Agora, quando A é menor que zero, estamos a falar que quando A é menor que zero, vamos possuir valores positivos no meio, quer dizer que no meio vai ser positivo, e à esquerda e à direita vai ser negativo. Então, temos aqui esses casos e o professor vai explicar detalhadamente, não conforme está aqui, mas você como professor pode explicar detalhadamente o que acontece. Já no segundo caso, em que a discriminante é igual a zero, ela só vai possuir valores positivos e negativos. Se A for maior que zero, ela só vai possuir valores positivos. Nesse caso, com exceção do zero. Por isso é que aqui tem maior ou igual, pois o zero também deve fazer parte. Mas, em si, só vai possuir valores positivos, quer à direita, quer à esquerda, quer no meio. Então, ela só vai possuir valores positivos. Mas aqui vamos dizer que não tem meio, né? Porque praticamente tudo vai possuir valores positivos. Mas, para dar mais ênfase, todos os valores vão ser positivos. Já aqui, quando a discriminante é igual a zero e A menor que zero, neste caso, todos os valores vão ser negativos. E aqui temos então o nosso segundo caso. Mas, no entanto, devemos saber que quando A é maior que zero, discriminante é virada para cima, e quando A é maior que zero, discriminante para cima, quando A é menor que zero, discriminante para baixo. Então, seguindo, no terceiro caso, quando a discriminante é menor que zero, não temos zeros da função, pois também aqui ele só vai possuir valores positivos e negativos. Nesse caso, positivo, para A maior que zero, para com cavidade virada para cima. Para com cavidade virada para baixo, vai ser só negativo. Veja que o que acontece então? Aí só possui também valores positivos, e aqui também só possui valores negativos. Pode vos confundir. A única diferença é que aqui no segundo caso temos maior ou igual, já que no terceiro caso temos simplesmente menor ou igual, ou simplesmente menor ou maior. Então, essa é a diferença com relação a este aí. Ok, continuando então, depois o professor então vai ditar as características que deu-se conta ao explicar então o estudo do sinal das funções quadráticas. A primeira característica é que se a discriminante for maior que zero e A maior que zero, nesse caso com cavidade virada para cima, os valores positivos estarão à direita e à esquerda das raízes. Já os valores negativos passarão a estar então no meio, ou seja, passarão então a estar entre as raízes. Para o outro caso, se a discriminante for menor que zero, ok? Se A for menor que zero, aqui houver um lapso, creio eu, que é se A for menor que zero, não. Discriminante menor que zero, tudo bem. Vamos estar aqui, ou seja, é o mesmo, irmão. Discriminante maior que zero, é o mesmo caso, desculpem. É o mesmo caso. Então, se a discriminante for maior que zero,
temos aqui, né? Se a discriminante for maior que zero e A é menor que zero, teremos o inverso, né? Nesse caso, os valores positivos vão ficar entre as raízes e os valores negativos vão estar à direita e à esquerda das raízes, conforme vimos anteriormente. Então, temos aqui. Já no segundo caso, se a discriminante é igual a zero, se A for maior que zero, só obtemos valores positivos, tal que f em x seja maior ou igual a zero. E se A for menor que zero, só obtemos valores negativos, tal que f em x for maior ou igual a zero. Ok. Desculpem, aqui seria f em x menor ou igual a zero, não maior ou igual a zero. Vamos retificar aqui, né? f em x, desculpem, menor ou igual a zero. Então, aqui fica a dica, vamos ter f em x menor ou igual a zero. Não maior ou igual a zero, para este caso aqui. Mas, no entanto, continuando, no terceiro caso, se a discriminante for menor que zero e A maior que zero, só obtemos valores positivos, mas, no entanto, teremos f em x seria simplesmente maior ou igual a zero, que também tem um lapso, seria f em x maior, não isso aí, seria f em x maior ou igual a zero, aqui, e, desculpem, seria f em x maior ou igual a zero, e se A for menor que zero, os valores serão negativos, aqui sim está certo, f em x menor que zero. Maior que zero, aqui maior que zero e aí menor que zero. Porém, não possuem zeros. Claramente que se a discriminante for menor que zero, não possui zeros. Desculpem aí, foi um lapso, mas já, o importante é que já está retificado. Aqui vai ser menor ou igual a zero e aqui vai ser simplesmente maior que zero. Já o primeiro exercício, né, que vai identificar o que é que os alunos vão fazer ou quais são as habilidades que os alunos vão desenvolver. Então, primeiro exercício vão desenvolver então a identificação e aplicação ao mesmo tempo do estudo das funções quadráticas. O exercício diz o seguinte: determina o valor de m, de modo que a função f em x, temos aí m menos 2 entre parênteses x ao quadrado, menos m menos 3, menos m, continua aqui, menos m menos 3x e menos m. Tem como única raiz 1, de modo que tenha uma imagem simplesmente negativa, ou seja, f em x menor ou igual a zero. Por que eu especifiquei f em x menor ou igual a zero? Para não confundirem com a outra denotação, que é simplesmente f em x menor que zero. Aqui tenho que identificar isso. A linha A estuda o sinal das funções. Se x1 é igual a x2, e isso é igual a 1, então discriminante é igual a zero. Claramente, se só temos uma única raiz na função, claramente que a discriminante é igual a zero. Sendo que a discriminante é igual a zero, faremos o seguinte, então. Temos que, se nós pegar a função que esta aqui, né, f em x, m menos 2, entre parênteses, x ao quadrado, menos m menos 3x menos m, se nós substituir o zero da função, obteremos então o valor de m. Ao substituir então o zero da função, que é 1, que é a raiz da função, vamos ver no x, né? Ao substituir em x, vamos ver então que vamos obter m igual a 1. E aqui nos pede tem que ter simplesmente imagem negativa. Então, para que tenha imagem negativa, nós sabemos que o valor de A, né, deve ser menor que zero. E
E lembrar-se sempre que tem um zero, sendo que tem um zero, logo f em x de y deve ser menor ou igual a zero. Ok, continuando. Sabemos que o valor de A deve ser menor que zero, né? Então, m menos 2 deve ser menor que zero, pois m menos 2 corresponde ao valor de A. Então, m menos 2 deve ser menor que zero e m deve ser menor que 2. Quer dizer que essa é a condição de existência para que esta função obtenha valores simplesmente negativos, ou seja, f em x menor ou igual que zero, simplesmente negativo. Então, para que isso aconteça, o m deve ser menor ou igual que 2. E aí achamos um valor de m que é 1. Então, m igual a 1 satisfaz a condição. Então, sendo que m igual a 1 satisfaz a condição, pois 1 é menor que 2, então vamos dizer que m igual a 1 satisfaz a condição. Mas não só, porque aqui está dizendo números menores que 2. Logo, os números menores que 2 são infinitos. Então, não só 1 é que vai satisfazer a condição. Quer dizer que pode vir outros números que satisfazem a condição para que tenha valores negativos. Mas, no entanto, para este caso, só o número 1 é que satisfaz, pois ele diz que tem uma única raiz, né? Sendo que tem uma única raiz, então o único número que vai satisfazer essa condição é o número 1. É o número 1 e veremos então aqui a seguir. Para a linha A, se m for igual a 1, nesse caso, substituindo na função m igual a 1, vamos ter esta função aí quadrática que temos aqui embaixo. Temos essa função quadrática aqui embaixo. Então, a partir do gráfico, né, desta função, traçamos o gráfico desta função. A partir do gráfico, podemos observar que esta função só terá imagem negativa para todo x que pertence aos reais, tal que f em x seja menor ou igual a zero. Claramente que sabemos que já vimos anteriormente que quando a concavidade é virada para baixo e temos uma única raiz, neste caso, esta função só vai possuir valores negativos, conforme vimos anteriormente. Logo aqui, então, está provado que esta função, então, só vai possuir valores negativos por este processo. É uma aula um bocadinho complexa, mas dá para entender. Segunda questão, estuda o sinal das seguintes funções quadráticas a partir de seu gráfico. Aqui já é muito simples, simplesmente já nos dão o gráfico das funções e aqui vamos estudar simplesmente os seus sinais. O primeiro gráfico que estamos na linha A, temos concavidade virada para cima. Já vamos saber que se a concavidade é virada para cima e a discriminante for, neste caso, maior que zero, temos duas raízes. Vejam que aqui ela interseta o eixo x duas vezes, então temos duas raízes. Logo, ela vai possuir valores positivos à direita e à esquerda e valores negativos no centro, ou entre as raízes. Já aqui, ela nem sequer interseta o eixo x, logo, e a concavidade é virada para baixo, quer dizer que A é menor que zero. Logo, estamos no caso em que a discriminante é menor que zero e não temos zeros, não temos raízes. Logo, ela só vai possuir valores negativos. Só vai possuir valores negativos. Então, aqui então vamos concluir que na linha A, ela é positiva de 1 a menos infinito e de 2 a mais infinito. E ela é negativa entre 1 e 2, que são as raízes da função. Já aqui, no segundo, vamos dizer que ela só possui valores negativos, tal que f em x é maior que zero. Lembrem, aqui não está maior ou igual, é simplesmente f em x menor que zero. Aqui houve também outro lapso, seria f em x menor que zero, não maior que zero. Desculpem-me lá, mas aqui o objetivo é saber ensinar como
devemos estruturar ou lecionar uma aula. Esse é o nosso objetivo desta vídeo aula. Continuando então, segundo o terceiro exercício, temos determinar m de modo que a função quadrática f em x, temos aí a função mx ao quadrado mais 2m menos 1x menos m mais 1, entre parênteses, seja positiva para todo x que pertence aos reais, tal que f em x seja simplesmente positiva, se f em x maior que zero. Nesse caso, estamos aí buscar o valor de m para que a função tenha simplesmente valores positivos e que, nesse caso, já vamos dar conta que a discriminante deve ser menor que zero. Devemos, então, ter em conta que a discriminante é menor que zero e A é maior que zero. Já isso já devemos ter em conta. Temos aqui o valor de A, que é m, né? O valor de B, que é 2m menos 1, e o valor de C, que é m mais 1. Então, continuando, achando então a nossa discriminante, já sabemos aqui que a discriminante é menor que zero. Então, achando a nossa discriminante, vamos achar o valor de m, ou seja, os possíveis valores de m, tal que ela só possui valores positivos. Então, achando a nossa discriminante, temos aqui a nossa discriminante e sabemos bem que a discriminante deve ser menor que zero. Então, sendo que a discriminante deve ser menor que zero, aqui isolamos o valor de m, vamos ter essa inequação, que m deve ser maior ou igual que 1/8. Então, para que ele possua simplesmente valores positivos, o m deve ser maior ou igual que 1/8. Quer dizer que todos os valores maiores ou iguais que 1/8 satisfazem a condição de que ela só vai possuir valores positivos nesta função dada. Ok? Conclusão, então. Conclusão, conforme vimos, de 5 a 7 minutos. Se a discriminante é igual a zero, vamos então, na conclusão, vamos fazer as perguntas de controle. Ou seja, perguntar aos estudantes se realmente aprenderam. Então, se a discriminante é igual a zero e A é maior que zero, qual será o sinal da imagem? O professor vai perguntar isso nos estudantes. Então, de acordo com aquilo que o professor já explicou, então vai dizer que o sinal será positivo, claramente. Se a discriminante é igual a zero e A é maior que zero, o sinal será simplesmente positivo, tal que f em x seja maior ou igual a zero, claramente, porque f em x, ou seja, temos zeros nesta função. Na segunda questão, o que acontece no caso em que a discriminante é maior que zero e A é maior que zero? Claramente que o estudante já vai identificar que quando a discriminante é menor que zero e A é maior que zero, temos claramente concavidade virada para cima e você vai possuir valores positivos ou imagens positivas. Então, isso é que o estudante vai responder. E temos aqui quais são as condições, né? Quais são as condições de x para que a função quadrática em que discriminante é maior que zero e A é menor que zero seja estritamente positiva. Então, para que seja estritamente positiva, temos que a discriminante é maior que zero e A é menor que zero. Claramente que seja estritamente discriminante maior que zero, está-se a falar de duas raízes, né, diferentes. E para A menor que zero, está-se a falar então de concavidade virada para baixo, A menor que zero, concavidade virada para baixo. E sabemos que a condição necessária para que ela seja estritamente positiva é que sabemos bem que concavidade virada para baixo, né? Concavidade virada para baixo, o que acontece? E temos duas raízes, temos aqui um x e outro x. O que acontece então? Ela vai ser negativa nos extremos, conforme vimos, e positivas no meio. Então, para que ela seja estritamente positiva, claramente que ela vai ter que estar entre as raízes. Então, a resposta é, para a condição necessária para que isso aconteça é que ela esteja os valores positivos estejam entre as raízes, entre x1 e x2.
Então, como tarefa, na tarefa o professor vai dar a tarefa consoante os exercícios que ele aplicou. Então, aqui aplicamos esse exercício, né? Que é determinar o valor de m de modo que a função mx ao quadrado, m mais 3, x, m, por aí, tem a raízes menos 1, menos 2 e menos 3 para que seja estritamente positiva e negativa, respectivamente. Claramente, aqui são exercícios que já se fez anteriormente e o estudante então vai poder resolver tranquilamente esse exercício. Temos ainda a linha A, os sinais das funções encontradas. Depois dele estudar, depois dele dizer que a condição para que ele seja estritamente positivo ou negativo, ele então vai estudar os gráficos das funções. Ao estudar os gráficos das funções, ele vai identificar então onde é que vai ser positivo, onde é que vai ser negativo e vai concluir a sua análise. Na segunda questão, qual é a condição necessária e suficiente para que a função quadrática tenha sinal constante em R? Essa é uma questão mais de pesquisa, no sentido de que você vai dar aula posterior e vai haver exercícios que possam discutir então este tema, este exercício, pois é necessário que o estudante seja investigador. Continuando então, na terceira questão tem a ver com a aula que você vai dar posteriormente. Então, como a aula a seguir vai ser funções irracionais, então a pergunta vai ser funções racionais e irracionais. Vai ser essa vai ser a aula posterior, claramente. Então, a pergunta que elaborei que é como se chama as funções que envolvem denominadores e raízes. Então, o aluno vai pesquisar também, se ele não sabe ainda vai pesquisar. Então, se alguém já sabe, então ele vai responder então que são as funções racionais e irracionais. Bem, para esta aula tivemos como referência o programa da 11ª classe de formação do professor, do primeiro ciclo do ensino secundário, na edição 2013, editora moderna. E tivemos também o livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1, nona edição, de Gelson Iese e Murakami. Então, são essas as referências também. Pesquisamos algumas coisas no Google que nos ajudaram então a fazer a nossa videoaula. Então, temos aqui fim da nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Virão mais aulas para esta playlist, pois acho que é necessário também, para além de nós ensinarmos matemática, devemos também ensinar como ensinar matemática. Peço desculpa pela aula, creio eu que foi muito complexa, mas creio eu que para os alunos mais avançados vão entender. Mas, no entanto, esta aula simplesmente para aprender como eu posso planificar a minha aula. Então, terminamos. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor, e ativem o sininho para estar a par de todas as novidades. Fui!